uma massa tão fina que parece folha de papel. Recheio feito com um ingrediente comum na casa dos imigrantes alemães no sul do país, queijinho. A mistura dessas delícias traz uma receita que é considerada iguaria. Esse strudel eu aprendi com minha mãe. Quando a minha mãe, nós tínhamos uma festinha que ela sempre ajudou, né? Dali a gente aprendeu também, né? E deu certo. Se a primeira não está certo, fazendo mais vezes está certo, né? Dona Gisela, de 82 anos, sempre foi uma especialista na questrudel. Nas festas de igreja, sempre era ela que fazia. Eu já fiz muito strudel. Já tinha marcado, já tinha estar bastante. Agora então eu e a minha irmã, né, a gente vai ensinar vocês a fazer a massa do strudel. Então na massa nós vai aproximadamente 300 gramas de trigo, uma colherzinha de café de banha, uma pitada de sal. E agora a água. A água vai em média uma xícara. A gente tem que ir colocando aos poucos até dar o ponto na massa. Que a massa não pode ser nem muito dura e nem muito mole. Então a gente tem que ir colocando a água conforme vai precisando até dar o ponto da massa. E um detalhe importante, a gente tem que amassar bastante porque a massa ela tem que ficar bem lisinha. Então assim, ó, o segredo é esse, quanto mais a gente amassa ele, melhor ele é para trabalhar depois a massa na hora de abrir. Agora daí a gente pega, ele já tá bem, a massa tá bem lisinha, como vocês veem. A gente daí faz uma bolinha com ela. Sim, deixa ela bem, trabalha bem ela. Aí a gente pega numa toalha untada com bastante trigo, coloca ele para descansar. Pega trigo, espalha um pouquinho de trigo por cima dele, para não grudar a toalha. Aí a gente tem que enliar ele, tampar ele bem com a toalha. E também o segredo depois também você pode colocar um plástico. Colocar um plástico por cima para ele ficar bem úmido, né? Daí, porque ele não pode criar uma casca por cima. Daí a gente sempre pega e coloca um plástico por cima. Pronto, agora deixa ele descansando em média 5 horas, né? E aí a gente colocou numa toalha, depois colocou o plástico, agora eu vou tampar ele com uma outra toalha por cima para não entrar ar. Assim, agora não entra ar, deixa ele descansando em torno de 5 horas, para daí você começar a abrir ele, trabalhar ele para fazer o recheio. Tá, agora nós vamos fazer o recheio para o nosso strudel, né? Para um strudel, recheio daí de queijinho, a gente precisa 500 gramas de queijinho branco, né? Bem amassar ele bem, tem que ser bem amassado. Daí a gente vai precisar 2 ovos, uma colher de margarina, em média 300 gramas de açúcar. O açúcar a gente tem que colocar assim, em média 300 gramas, até dar o ponto, né? Então aqui eu tenho umas 300 gramas, eu não vou colocar todo ele já, vou colocar uma parte primeiro. E também eu vou precisar em média 250 a 300 gramas de nata. A nata também a gente tem que colocar ela até dar o ponto. Às vezes, depende se o queijinho for bem e não for tão seco, a gente pode daí precisar de um pouco menos de nata, e se ele for muito seco vai precisar um pouco mais. Então aqui tem em média 250 gramas. E também uma pitada de sal.
um pouquinho de canela em pó. É que assim, o tempero é a gosto, então cada pessoa coloca do seu gosto. Então a gente coloca um pouco de canela em pó e também açúcar de baunilha. Aí vai um pouquinho de açúcar de baunilha. Aí agora a gente mistura bem. Ele tem que ficar bem cremoso, por isso o queijinho tem que ser bem amassado. Assim, ó, com essa quantidade que eu coloquei, então em torno de 250 gramas de nata, né? E açúcar. Os temperos, ele ficou no ponto, porque ele não pode ser nem muito duro e também não muito mole, porque a gente tem que conseguir espalhar ele bem dentro da massa. Então o recheio tem que estar assim. E aí o recheio a gente sempre tem que pegar e dar uma provadinha nele para ver se ele tem açúcar que chega. Agora então nós vamos preparar a mesa para esticar a massa. Então assim, para esticar a massa a gente tem que espalhar bastante trigo em cima de uma toalha, bem lisinha assim a toalha, né? Tem que ser uma mesa grande, a gente tem que daí espalhar bastante trigo para a massa não grudar, né? Porque senão a massa ela gruda na toalha, daí a gente não consegue depois trabalhar com ela. Agora eu vou pegar a massa. Então essa já é a massa. Agora a gente vai pegar e vai esticar ela, né? Ela tem que ser aberta com as mãos. A gente vai trabalhar ela, né? A gente vai trabalhar ela bastante para ela ficar bem, tem que ficar uma massa bem fina. A gente agora então vai esticando com as mãos para ela ficar uma massa bem fininha. Ela tem que ser... Não pode apertar muito com os dedos em cima também. E daí tem que ser assim, por isso que tem que ser um trigo bom que trabalhe bastante a massa, porque dependendo do trigo ela não tem, a gente não consegue esticar ela. E assim, quanto mais fina a massa, melhor fica o strudel. Quanto mais tempo a massa descansa, melhor ela fica. No mínimo, ela tem que descansar umas 5 horas. Agora daí para ficar mais saboroso, não ficar assim com massa no meio, a gente pega e tira, a gente corta as beiradinhas dela. Então a gente pega com a ajuda de uma faca, a gente tira o excesso aqui. O segredo é você, quando você abriu a massa, você pegar açúcar, pega açúcar e espalha açúcar dentro por cima da massa. Aí espalha assim açúcar. Agora daí com a ajuda da concha, sempre tentar espalhar ele todo por igual, né? Para ele ficar bem... completar a massa inteira, para preencher a massa inteira. Aí tem mais um segredo. A gente pega e dobra as pontinhas para dentro. Aí agora a gente pega... Pegar firme dos lados. Pegar firme dos lados e enrola ele. Com a ajuda da toalha. Com a ajuda da toalha, enrola ele. Aí agora, dobra ele.
assim. Esse é o formato do strudel. Agora a gente coloca ele dentro da forma. E depois que a gente colocou ele fica com umas bolhas. Daí, para ele não ficar com bolhazinhas, a gente pega ou um garfo ou um palito e fura ele um pouco, porque senão essas bolhas depois vão queimar por cima. Fica uma bolinha de ar, aí a gente fura elas um pouco e depois a gente coloca daí para assar. E para colocar para assar, a gente daí precisa fazer uma cobertura. A gente faz daí 2 colheres de nata, 2 colheres de açúcar e um ovo. A gente daí vai bater isso e colocar por cima, né? E depois a gente pega e assa ele por 45 minutos em forno aquecido, por 45 minutos, aquecido em 200 graus. Então agora o nosso strudel já está prontinho, como vocês veem, né? E a maioria das pessoas gosta de comer ele quentinho, né? Porque o sabor dele fica melhor. Mas tem também aqueles que preferem ele frio. O que a gente aprendeu, na verdade, é assim, né? Então, servir ele quentinho para as visitas. Quando chega uma visita, a gente costuma servir ele quentinho. Olha o nosso strudel. Então agora a nossa matriarca, né? Quem ensinou a gente isso vai degustar ele e vai falar pra gente se tá bom ou não. Só tá quente. Porque na verdade é ela que fez muitos, então assim, é ela que nos ensinou e a gente tem muito orgulho da nossa mãe, né? Dela ter ensinado isso pra gente. E a gente, quem sabe, um dia possa passar para os nossos filhos também, né? Tá bom, Oma? Tá bom. Muito obrigado também, tudo, mas é muito bom.